Seja muito bem-vindo ao canal. A videoaula de hoje é dessa linda unicórniozinha. Olha como ela é fofa, gente. Eu espero muito que vocês gostem desse passo a passo. Se gostar, curta, compartilha. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link das redes sociais, do Facebook e Instagram. Se vocês fizerem essa unicórnia por esse passo a passo, compartilha e marca lá nas redes sociais. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de mais vídeos por aqui. Vamos lá para o passo a passo. Vamos começar aqui pelo fio macadame, fazendo um anel mágico e dentro desse anel mágico, 6 pontos baixos. Feito aí os 6 pontos baixos, agora a gente vem aqui, olha, fecha o anel mágico. A próxima volta, a nossa segunda voltinha, nós vamos fazer um aumento para cada ponto baixo da volta anterior. Então, vamos estar fazendo 2 pontos baixos em cada ponto baixo e no final dessa voltinha nós vamos ficar com 12 pontos baixos. A nossa terceira voltinha nós vamos estar fazendo um ponto baixo sozinho e um aumento no próximo. Vamos estar fazendo assim por toda a volta, um ponto baixo, um aumento, e no final dessa voltinha aqui nós vamos ficar com 18 pontos baixos. A quarta volta nós vamos estar fazendo sequência de 2 pontos baixos sozinhos e um aumento por toda a volta. E no final dessa voltinha nós vamos ficar com 24 pontos baixos. A quinta volta nós vamos estar fazendo sequência de 3 pontos baixos sozinho e um aumento por toda a volta. E no final dessa volta, nós vamos ficar com 30 pontos baixos. A sexta volta, nós vamos estar fazendo sequência de 4 pontos baixos sozinho e um aumento por toda a volta. E no final dela, nós vamos ficar com 36 pontos baixos. A sétima volta, nós vamos estar fazendo sequência de 5 pontos baixos sozinho e um aumento por toda a volta. E no final dela, nós vamos ficar com 42 pontos baixos. Agora, nós vamos estar fazendo a volta 8, a 9 e a 10, somente ponto baixo sobre ponto baixo. Então, nós vamos fazer 3 voltinhas aqui, com 42 pontos baixos cada uma delas. Ponto baixo sobre ponto baixo, sem fazer nenhum aumento. A próxima volta, a volta de número 11, nós vamos estar fazendo sequência de 6 pontos baixos sozinho e um aumento por toda a volta. E no final dela, nós vamos ficar com 48 pontos baixos. Finalizei a volta de número 11. Agora, nós vamos estar fazendo a troca de cor para o fio branco. Eu já cortei aqui o fio. Olha, aqui nós temos o aumento, né? Esse último ponto, a gente não finaliza ele, deixa ele somente nas duas alcinhas, sem finalizar. Pega o outro fio aqui, olha, na cor branca, faz aqui uma laçadinha assim, ó, dessa forma, e puxa ele aqui pra dentro do ponto. Dessa forma, a gente faz aqui a troca de cor. Vocês podem vir, ó, e fazer um ponto aqui. Pronto. Faz um ponto e está feita a troca de cor. Vem aqui atrás, ó, e dá aí de 2 a 3 nozinhos para tá firmando aqui esses 2 fios para que eles não soltem. E assim é que eu faço aqui a troca de cor. Nós vamos vir colocar o marcador aqui, ó, nesse último ponto, que é ainda na cor macadame. Agora, a próxima volta, que é a volta de número 12, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo sem fazer nenhum aumento. Nós vamos fazer a volta 12, 13 e 14. Sem fazer nenhum aumento, nós vamos fazer 48 pontos baixos para cada uma dessas voltinhas. Então, nós vamos estar fazendo 3 voltinhas somente em pontos baixos. A próxima volta, a volta de número 15, nós vamos estar fazendo sequência de 7 pontos baixos sozinho e um aumento por toda a volta. No final dela, nós vamos ficar com 54 pontos baixos. A volta 16, nós vamos estar fazendo sequência de 8 pontos baixos sozinho
e um aumento por toda a volta. E no final dela, nós vamos ficar com 60 pontos baixos. Agora, nós vamos estar fazendo da volta 17 até a volta 26 somente em pontos baixos. 60 pontos baixos para cada voltinha. No total, vão ser 10 voltinhas somente em pontos baixos. Vou fazer aqui e volto para dar continuidade com vocês. Já fiz aqui as 10 voltinhas somente em pontos baixos. Agora, nós vamos estar colocando os olhos de trava de segurança. Aqui tá a parte onde fizemos a emenda, a gente deixa ela aqui para baixo, olha. E vamos colocar os olhinhos nessa parte, assim, olha, para ficar a emenda lá para a parte de baixo. Então, nós vamos estar colocando os olhinhos aqui entre a carreira 15 e a 16, olha, vocês contem assim, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, entre essas duas aqui, nós vamos estar colocando os olhinhos com 13 buraquinhos de distância. Então, eu já coloquei um dos olhinhos aqui, então, vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, o outro eu vou colocar aqui. Prontinho, já coloquei o outro olhinho, olha, contando 13 buraquinhos desses de distância, coloca o segundo olhinho entre a volta 15 e a 16. Agora, nós vamos estar fazendo as diminuições para a gente estar terminando aqui a cabeça do unicórnio. Como vai ser só sequência, eu vou deixar aqui no cantinho da tela a sequência de diminuições. Nós vamos estar fazendo agora essa volta, que é a volta de número 27, 8 pontos baixos seguidos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 54 pontos baixos. A próxima, 7 pontos baixos seguidos e uma diminuição. A próxima, 6, uma diminuição. E assim a gente vai estar fazendo até fazer todas as diminuições aqui, fechando a cabeça do unicórnio. Prontinho, já fiz aqui todas as diminuições. Olha, já coloquei aqui o enchimento. Vocês colocam o enchimento de acordo, vocês acharem melhor para estar tecendo. Eu sempre deixo aqui, sempre para colocar no finalzinho, que eu acho melhor para tecer. Depois de fazer todas as diminuições, a gente fica aqui com 6 pontos baixos. É só cortar o fio e vir fazendo o anel mágico invertido, que é pegando somente nas alcinhas aqui, olha, de fora, dos 6 pontos baixos, pegando em todas as alcinhas, dos 6 pontos baixos, somente as alcinhas de fora. Feito isso, é só colocar a agulha aqui, ó, pro lado de dentro, e sair em qualquer pontinho e puxar para o acabamento ficar bem bonitinho. Agora é só esconder esse fio aí, ó, por entre esses pontos. Dessa forma aqui, ó. Agora, vamos dar uma afundadinha aqui nesses olhinhos, olha, para eles ficarem mais assim, para dentro da cabecinha. A gente vai vir aqui em qualquer ponto e sair aqui próximo aos olhos. Venho em outro ponto aqui, ó, bem rente aos olhinhos. Assim. E agora, a gente vai lá no outro olho também, olha. E coloca em outro buraquinho aqui também do olho. Tem que ser bem rentinho ao olho para não ficar mostrando aí onde a gente vai puxar. E aí, é só juntar esses dois fios, olha, e dar uma puxadinha assim, dos dois lados, pra tá dando uma afundadinha aqui nos olhos, pra eles ficarem mais bonitinhos. Aí, é só amarrar esses dois fios. Puxa mais e amarra os fios. Olha.
deu uma afundadinha aqui nos olhinhos. É só amarrar aí os fios, colocar ele de volta aqui pra dentro da cabeça e cortar esse excesso de fio. Olha, para bordar os cílios, vocês podem vir assim, olha, com o alfinetinho e marcar onde quer sair o fio, pra ficar bem bonitinho os cílios, olha. Eu acho que dá um charme totalmente diferente na peça quando a gente coloca os cílios. Então, eu venho aqui, ó, com o fio charme, eu gosto de usar esse aqui, fio Anne, na verdade, esse aqui é o fio Anne, que ele é mais fininho. Então, eu acho que fica bem mais delicado fazer os cílios com ele. Então, vocês colocam o fio em algum ponto da cabeça e vem colocando aqui no cantinho do olho e vai lá onde colocou o alfinete e coloca o fio. Daqui já sai aqui novamente no cantinho do olho, bem juntinho ao olho, e joga no outro ponto que vocês querem colocar. Daqui também joga pra cá, já mais à frente um pouco, e volta pra cá, fazendo os cílios. Nisso eu jogo aqui em algum ponto, né? Se vocês não tiverem uma agulha muito grande, joga aqui em algum ponto e depois vem trazendo esse fio pro outro lado, olha, pra tá fazendo cílios do outro lado. Dessa forma. Aí, aqui, vocês vão fazer a mesma coisa, ó, no mesmo lugar que colocou o alfinete desse lado, já coloca desse lado. Vocês saiam aí primeiro no ponto, juntinho ao olho, olha, bem juntinho. Se tiver uma agulhinha de tapeçaria mais fina, fica mais fácil. Mas com essa, a tradicional também dá. Jogou aqui, olha, onde tá o alfinete, volta pra lá, pro ponto junto ao olho. Ajeita ele aí, vai ficar bem bonitinho, bem certinho. Volta aqui onde colocou outro alfinete, olha. Essas marcações aqui, fica de acordo o gosto de cada um. Se quiser colocar cílio, coloca. Se não quiser, não precisa colocar também. Então, é isso aí, gente. É bordar o olhinho, depois de terminar aqui, joga aqui, junta os dois, dá alguns nozinhos, coloca aqui por dentro da peça e corta o excesso de fio. Agora, nós vamos começar a fazer a parte do corpo. Vamos fazer aqui o anel mágico. E dentro desse anel mágico, nós vamos fazer 6 pontos baixos. Feito aí os 6 pontos baixos, agora é só fechar aqui esse anel mágico. A próxima volta, que é a segunda voltinha, nós vamos estar fazendo um aumento para cada ponto baixo da volta anterior. E no final dela, nós vamos ficar com 12 pontos baixos. Agora, eu coloco o marcador aqui no último ponto baixo. A terceira volta, nós vamos estar fazendo um ponto baixo e um aumento por toda a volta. A quarta volta, nós vamos estar fazendo sequência de 2 pontos baixos sozinhos e um aumento. 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E no final dela, nós vamos ficar com 24 pontos baixos. A quinta volta, nós vamos estar fazendo sequência de 3 pontos baixos sozinho e um aumento por toda a volta. E no final dela, nós vamos ficar com 30 pontos baixos. A sexta volta, nós vamos estar fazendo sequência de 4 pontos baixos sozinho e um aumento por toda a volta, ficando no final com 36 pontos baixos. A volta 7, nós vamos estar fazendo 5 pontos baixos seguidos e um aumento por toda a volta. E no final dela, nós vamos ficar com 42 pontos baixos. A volta 8, nós vamos estar fazendo sequência de 6 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E ao final dela, nós vamos ficar com 48 pontos baixos. A volta 9, nós vamos estar fazendo sequência de 7 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E ao final dela, nós vamos ficar com 54 pontos baixos. A volta 10, nós vamos estar fazendo sequência de 8 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando ao final com 60 pontos baixos. Agora, nós vamos estar fazendo da volta 11 até a volta 17,
ponto baixo sobre ponto baixo, sem fazer nenhum aumento. Então, nós vamos fazer 7 voltinhas somente em pontos baixos, com 60 pontos baixos cada uma delas. Vou fazer aqui e volto para dar continuidade com vocês. Prontinho, fiz aqui todas as 7 voltinhas somente em pontos baixos. Agora, a próxima volta, a volta 18, nós vamos estar fazendo sequência aqui de 8 pontos baixos sozinhos e uma diminuição. Nós vamos repetir essa sequência por toda a volta, chegando aqui ao final com 54 pontos baixos. A volta 19, nós vamos estar fazendo sequência de 7 pontos baixos sozinho e uma diminuição por toda a volta. E no final dessa volta, nós vamos ficar com 48 pontos baixos. Agora, nós vamos estar fazendo por 2 voltinhas somente em pontos baixos, sem fazer nenhuma diminuição. Então, nós vamos fazer a volta 20 e 21, ponto baixo sobre ponto baixo por toda a volta, com 48 pontos cada uma delas. A volta 22, nós vamos estar fazendo sequência de 6 pontos baixos sozinhos e uma diminuição por toda a volta, chegando aqui ao final dela com 42 pontos baixos. Agora, nós vamos estar fazendo por 2 voltinhas somente em pontos baixos. Nós vamos fazer a volta 23 e 24, ponto baixo sobre ponto baixo, 42 pontos baixos cada uma delas, sem fazer nenhuma diminuição. Agora, nós vamos estar fazendo a volta de número 25, com sequência de 5 pontos baixos sozinho e uma diminuição por toda a volta, chegando aqui ao final dela com 36 pontos baixos. Agora, nós vamos estar fazendo por 2 voltinhas somente em pontos baixos. Então, nós vamos fazer a volta 26 e 27, ponto baixo sobre ponto baixo. A próxima volta, a volta de número 28, nós vamos estar fazendo sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando aqui no total com 30 pontos baixos. Agora, nós vamos estar fazendo por 2 voltinhas somente em pontos baixos. Então, nós vamos fazer a volta 29 e 30, ponto baixo sobre ponto baixo, com 30 pontos baixos cada uma delas. A próxima volta, a volta 31, nós vamos estar fazendo sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, chegando ao final dela com 24 pontos baixos. A próxima volta, a volta de número 32, nós vamos estar fazendo sequências de 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E ao chegar aqui ao final dela, nós vamos ficar com 18 pontos baixos. Depois que fizer aí a volta de número 32, já pode cortar um fio longo aí para costurar na cabecinha aqui, olha, do unicórnio. Nós vamos estar costurando ele, então tem que ter um fio bem longo aí. Finalizado aí, olha, a gente vai fazer um acabamento melhor aqui. Nós vamos pular aqui. Aqui foi onde finalizamos. Nós vamos pular o próximo e vamos vir aqui no seguinte, ó, colocar a agulha, puxa aí o fio e vem aqui dentro, aqui, ó, por dentro do ponto, pegando aqui as 2 alcinhas, ó, e puxa aí esse fio, para o acabamento ficar assim, ó, fica bem mais bonitinho, olha. Agora é só colocar fibra e reservar junto com a cabecinha do unicórnio, que a gente vai continuar fazendo as outras partes. Agora, nós vamos estar fazendo a orelhinha do unicórnio. Nós vamos precisar de 2 iguais a essa. Para iniciar, nós vamos fazer aqui o anel mágico. E dentro desse anel mágico, nós vamos fazer 6 pontos baixos. Feito os 6 pontos baixos, aí puxa o fio, fecha o anel mágico. A segunda volta, nós vamos estar fazendo um ponto baixo e um aumento por toda a volta, ficando no total com 9 pontos baixos. Coloca o marcador aí no último ponto baixo. A próxima volta, nós vamos estar fazendo sequência de 2 pontos baixos sozinho e um aumento por toda a volta, ficando no total com 12 pontos baixos.
A quarta volta, nós vamos estar fazendo sequência de 3 pontos baixos sozinho e um aumento por toda a volta, ficando no total com 15 pontos baixos. A quinta volta, nós vamos estar fazendo sequência de 4 pontos baixos sozinhos e um aumento por toda a volta, chegando ao final dela com 18 pontos baixos. Agora, nós vamos estar fazendo a volta 6 até a volta 9, ponto baixo sobre ponto baixo, sem fazer nenhum aumento. Então, nós vamos estar fazendo 4 voltinhas com 18 pontos baixos cada uma delas. Feita aí as 4 voltinhas, agora nós vamos estar fazendo a volta de número 10, com sequência de um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta, chegando ao final dela com 12 pontos baixos. A volta 11, nós vamos estar fazendo 6 diminuições seguidas, ficando aqui no total com 6 pontos baixos. Prontinho, agora vocês já podem estar cortando aí o fio, um fio longo, né? Pra gente estar costurando na cabeça do unicórnio. Essa parte não vai enchimento, tá bom? Vocês não precisam estar colocando enchimento, porque a gente vai achatar ela assim, olha. Pra ela ficar desse jeito na cabeça do unicórnio. Agora, pra gente estar fechando esse buraquinho aqui, eu vou vir com a agulha e vou colocar aqui, olha. Esse é o ponto seguinte, depois de onde finalizamos. Vou pegar aqui por dentro da alcinha, olha. Somente na alcinha de fora. Vou lá do outro lado e pego por dentro na alcinha do outro lado. Olha. Venho aqui pegando pela alcinha de fora. E do lado de cá, pego na alcinha de fora pelo lado de dentro, somente as alcinhas de fora. Todos os pontos são as alcinhas de fora. E esse aqui, o último ponto, olha, pego aqui pelo lado de fora. E assim, eu puxo, fechando aqui esse buraquinho. Dessa forma aqui, a gente já pega e já costura aqui na cabeça do unicórnio. Agora, nós vamos estar fazendo as perninhas do unicórnio. Vamos precisar de 2 dessa daqui. Se inicia aqui pela cor destaque, né? Eu estou usando esse lilás aqui, vocês usem a cor que vocês quiserem. Então, a gente vai iniciar aqui com o lilás. Vamos fazer um anel mágico. E dentro desse anel mágico, nós vamos colocar 6 pontos baixos. Feito aí os 6 pontos baixos, puxa o fio para fechar o anel mágico. A segunda volta, nós vamos estar fazendo um aumento para cada ponto baixo, ficando no final com 12 pontos baixos. Coloca o marcador no último ponto baixo. A terceira volta, nós vamos estar fazendo um ponto baixo e um aumento por toda a volta, ficando no final com 18 pontos baixos. A quarta volta, nós vamos estar fazendo sequência de 2 pontos baixos sozinho e um aumento por toda a volta, chegando ao final dela com 24 pontos baixos. A quinta volta, nós vamos estar fazendo sequência de 3 pontos baixos sozinhos e um aumento por toda a volta, chegando ao final dela com 30 pontos baixos. A sexta volta, nós vamos estar fazendo sequência de 4 pontos baixos seguidos e um aumento por toda a volta, ficando no final dela com 36 pontos baixos. Agora, nós vamos estar fazendo por 2 voltinhas, ponto baixo sobre ponto baixo, sem fazer nenhum aumento. Então, nós vamos estar fazendo a volta 7 e a volta 8, somente ponto baixo sobre ponto baixo, com 36 pontos baixos cada uma delas. A volta 9, nós vamos estar fazendo sequência de 4 pontos baixos sozinhos e uma diminuição por toda a volta, ficando no final com 30 pontos baixos. Já fiz aqui toda a volta, já cortei o fio, já fiz a troca de cor. A volta 10, nós vamos estar fazendo 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. 3 pontos baixos sozinhos e uma diminuição, e no final dela nós vamos ficar com 24 pontos baixos.
A volta 11, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo, sem fazer nenhuma diminuição. Então, nós vamos estar fazendo somente um ponto baixo para cada ponto baixo da base. A volta 12, nós vamos estar fazendo sequência de 6 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E ao final dela, nós vamos ficar com 21 pontos baixos. A volta 13, nós vamos estar fazendo ponto baixo sobre ponto baixo por toda a volta, sem fazer nenhuma diminuição. A volta 14, nós vamos estar fazendo sequência de 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando no total com 18 pontos baixos. Agora, nós vamos estar fazendo por 2 voltinhas somente em pontos baixos, sem fazer nenhuma diminuição. Então, vai ser a volta 15 e a volta 16, somente em pontos baixos. Agora, a volta 17, nós vamos fazer assim, uma diminuição e trabalhar todo o restante da volta, ponto baixo sobre ponto baixo, no total vão ser 16 pontos baixos. E no final aqui, nós vamos ficar com 17 pontos baixos ao terminar essa volta. Agora, nós vamos estar fazendo por 2 voltinhas, ponto baixo sobre ponto baixo. Então, nós vamos fazer a volta 18 e 19, com 17 pontos baixos cada uma delas. A volta 20, nós vamos fazer uma diminuição aqui, olha, no início. E depois continuar trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo, até chegar no marcador, que vai dar no total 16 pontos baixos. A volta 21 e 22, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo, com 16 pontos baixos cada uma delas, sem fazer nenhuma diminuição. A volta 23, nós vamos estar fazendo sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta até chegar ao final. E ao chegar ao final dessa volta, nós vamos ficar com 12 pontos baixos. Prontinho, feito isso, olha, agora é só colocar enchimento aí e nós vamos estar fechando essa perninha aqui. Olha, a gente vai vir aqui no primeiro ponto baixo após finalizar a volta e em um ponto lá atrás, olha, vamos fazer um ponto baixo. Pega aqui o ponto da frente, o ponto de trás, um ponto baixo. É só ir fechando ela aí, olha, em pontos baixos, pega o ponto da frente e o ponto lá atrás, faz um ponto baixo. Para isso, é só achatar assim, ó, pegar ele no meio e deixar bem certinho, 2 para cada ponto baixo, retinho, tanto da frente quanto de trás, e fazendo ponto baixo. Feito isso, é só cortar o fio e reservar as perninhas. Ficamos aqui, olha, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Agora, nós vamos estar fazendo os bracinhos do unicórnio. Já fiz aqui um, vou fazer o outro. A gente sempre começa aqui pela parte colorida. Vou começar fazendo o anel mágico. Dentro desse anel mágico, nós vamos colocar 6 pontos baixos. Feitos 6 pontos baixos, é só fechar o anel mágico. A segunda volta, nós vamos estar fazendo 6 aumentos, 2 pontos baixos para cada ponto. E vamos ficar no total com 12 pontos baixos. A terceira volta, nós vamos estar fazendo um ponto baixo e um aumento por toda a volta, ficando no total com 18 pontos baixos. A quarta volta, nós vamos fazer sequência de 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta, chegando ao final dela com 24 pontos baixos. A quinta volta, nós vamos fazer sequência de 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta, chegando ao final dela com 30 pontos baixos. A sexta volta, nós vamos fazer sequência de 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta, e ao final dela, nós vamos ficar com 36 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer por 2 voltinhas, ponto baixo sobre ponto baixo. Então, vai ser a volta 7 e a volta 8, somente em pontos baixos, 36 pontos baixos cada uma delas. A volta 9, nós vamos fazer sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando no total com 30 pontos baixos ao final dela.
Terminei a volta 9, já fiz a troca de cor para o fio branco. Agora, a próxima volta, a volta 10, nós vamos estar fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, sem fazer nenhuma diminuição por toda a volta. A volta 11, nós vamos fazer sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, e ao final dela nós vamos ficar com 24 pontos baixos. A volta 12, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo, sem fazer nenhuma diminuição. A volta 13, nós vamos estar fazendo sequência de 6 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, e no final dela nós vamos ficar com 21 pontos baixos. A volta 14, nós vamos estar fazendo 21 pontos, um ponto baixo para cada ponto baixo da base. A volta 15, nós vamos estar fazendo sequência de 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando no total com 18 pontos baixos. Agora, nós vamos estar fazendo por 2 voltinhas, somente em pontos baixos, a volta 16 e a volta 17, com 18 pontos baixos cada uma delas. A volta 18, nós vamos fazer aqui, olha, uma diminuição aqui no início, e seguir trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo por toda a volta até chegar aqui ao marcador, e no total nós vamos ficar com 17 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer por 2 voltinhas, somente em pontos baixos, sem fazer nenhuma diminuição. Então, a volta 19 e a volta 20, com 17 pontos baixos cada uma delas. A volta 21, nós vamos estar fazendo aqui, olha, uma diminuição aqui no início, e seguir trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo até chegar ao marcador, onde nós vamos ficar com 16 pontos baixos. A volta 22 e 23, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo, sem fazer nenhuma diminuição, com 16 pontos baixos cada uma delas. A volta 24, nós vamos fazer aqui, olha, no início, uma diminuição, e seguir trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo até chegar no marcador, ficando aqui no final com 15 pontos baixos. A volta 25, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo, sem fazer nenhuma diminuição por toda a volta. A volta 26, nós vamos fazer aqui uma diminuição aqui no início, e seguir fazendo ponto baixo sobre ponto baixo até chegar ao marcador, e vamos ficar aqui no total com 14 pontos baixos. A volta 27, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo, sem fazer nenhuma diminuição por toda a volta. A volta 28, nós vamos fazer uma diminuição aqui no início, e vamos seguir trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo por toda a volta, e ao final dela nós vamos ficar com 13 pontos baixos. A volta 29, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo, sem fazer nenhuma diminuição. A volta 30, nós vamos fazer uma diminuição aqui no início e seguir trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo até o marcador, e no final dela nós vamos ficar com 12 pontos baixos. A volta 31, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo por toda a volta, sem fazer nenhuma diminuição. Agora, é só colocar aí, olha, enchimento nos bracinhos. E vamos fechar da mesma forma que fechamos lá as perninhas, olha. Vem aqui, ó, faz assim, junta os dois lados e venha com um ponto baixo, pegando um ponto da frente e um ponto de trás, e faz aí um ponto baixo. Junta um ponto da frente, um ponto de trás, e faz um ponto baixo. E dessa forma, fecha aí esse bracinho. Feito isso, é só cortar um fio longo para estar costurando na parte do corpo depois. Agora, nós vamos estar fazendo o chifre do unicórnio. Nós vamos fazer aqui o anel mágico e 6 pontos baixos dentro desse anel mágico. Feito aí os 6 pontos baixos, puxa o fio, fechando o anel mágico. E agora, nós vamos fazer 2 voltinhas com 6 pontos baixos cada uma. Então, nós vamos fazer aqui um ponto baixo para cada ponto baixo. Vai ficar um pouquinho apertado, mas dá para fazer, tá bom? Vocês façam aí. Vou fazer aqui o meu, as 2 voltinhas, e volto para dar continuidade com vocês. Feito aí as 2 voltinhas, a próxima volta, a quarta volta, nós vamos estar fazendo um ponto baixo e um aumento por toda a volta, ficando no total com
9 pontos baixos. Prontinho, já fiz aqui a quarta volta, olha. Fica um pouquinho complicado de estar colocando o marcador, mas aí é só vocês irem contando. São 3 repetições, né? De um ponto baixo e um aumento, então vocês contam. Um e um aumento, um e um aumento, um e um aumento, e chegou ao final novamente da volta com 9 pontos baixos. Agora, nós vamos estar fazendo por 2 voltinhas somente em pontos baixos. Então, nós vamos fazer a volta 5 e a volta 6 com 9 pontos baixos cada uma. Então, vocês vão contando aí, ó, até dar 9 pontos baixos, para não ter que ficar colocando o marcador. Mas e se vocês preferirem, pode vir aqui no último ponto baixo feito, que é o ponto baixo do aumento, e colocar o marcador. A volta 7, nós vamos estar fazendo sequência de 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando no total com 12 pontos baixos. A volta 8 e a volta 9, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo, sem fazer nenhum aumento. A volta 10, nós vamos estar fazendo sequência de 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E no final, nós vamos ficar com 15 pontos baixos. Agora, é só cortar um pedaço de fio longo, né, pra gente estar costurando na cabeça do unicórnio. Para fazer o acabamento, olha, vocês pulam aqui um ponto, vem no próximo, coloca a agulha, puxa, e vem aqui no ponto, olha, pegando pelas 2 alcinhas. Esse aqui é o último ponto dessa volta. Pega aqui nas 2 alcinhas e puxa. Ajeita ele aí, ó, pra ficar um ponto bem bonitinho. Ficar com um acabamento bem bonito. Aí, vocês podem vir, sair aqui, olha, em algum ponto. Pra depois a gente tá costurando aqui na cabeça do unicórnio. Prontinho, gente, já fizemos todas as partes. Pernas, braços, orelhas, chifrinho, corpo e cabeça. Agora, o que a gente vai estar fazendo é costurar tudo. Antes de vocês costurar, alfineta aí a parte da cabecinha. Olha para ver se tá do jeito do agrado de vocês, né? Os olhinhos. Eu sempre começo costurando o corpinho com a cabeça primeiro, né? Deixo ela bem certinha assim, para ela nem ficar nem assim, nem muito para trás. Olha aqui, ó. É só vocês alfinetarem, costura aí a cabeça primeiro, depois vem alfineta o chifre primeiro, né? Coloca ele aí no lugar que vocês vão gostar mais, tá bom? E depois vem colocando as orelhinhas já mais para trás um pouquinho do chifre, tá vendo? Porque que depois a gente vai vir com os fios para fazer o cabelinho do unicórnio. Então, agora é só alfinetar e costurar tudo. Aqui vocês, depois que costurar aqui a parte do corpo com a cabeça, costurar essas partes, vocês vêm costurando os bracinhos, olha. Coloque eles aí um pouquinho já perto da cabeça, formando esse aqui um pescocinho. Não muito para frente, nem muito para trás. Coloque ele mais um pouquinho atrás aqui do olho, olha. E costura, deixando aquela parte do arremate, tá vendo? Aqui para dentro, para não ficar aparecendo aqui na parte de fora. Depois vocês vêm e alfineta aqui, ó, as perninhas, para elas ficarem abertinhas assim mesmo, ó. Os bracinhos ficarem entre as perninhas, tá bom? Aqui, geralmente, eu conto 6 pontinhos, olha, do meio e coloco uma perninha, conto 6 pontinhos, não. Eu conto 6 voltinhas e coloco as perninhas, tá bom? E jogando elas mais pra frente aqui, olha. Tá vendo que elas estão mais pra frente para elas segurarem os bracinhos. E aqui, a parte da bundinha fica mais livre, sem as perninhas. Tá vendo que as perninhas são mais pra frente do que pra aqui da parte da bundinha do unicórnio. Então, eu vou costurar tudo aqui e volto para dar continuidade com vocês. Prontinho, já costurei aqui todas as partes do unicórnio. Olha como fica lindo, gente. Aqui, olha, as perninhas, eu contei aqui do centro, né, do anel mágico. Contei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre a 6ª e a 7ª, eu costurei as perninhas, com elas aqui mais pra frente um pouquinho, para que fique dessa forma, olha, elas segurando os bracinhos.
Essa florzinha já tem vídeo aula dela aqui no canal, vou deixar o link na descrição para vocês estarem fazendo, quem quiser fazer para colocar ela aqui ao redor do unicórnio. Aí vocês façam aí da cor que vocês quiserem. Depois que vocês fizerem, para deixar ela bem juntinha aqui, olha, do chifrinho do unicórnio, vocês vêm aqui em algum pontinho, olha, coloca ela aqui e aqui mesmo sai do outro lado do ponto, um dos fios. Porque aí vocês deixam sobrando um fio da flor e um fio da folha. Já pego aqui, ó, onde eu saí com o outro fio, eu coloco aqui e saio lá onde eu coloquei o outro. Ajeita ela aí, ficar bem arrumadinha. E aqui é só vocês darem bastante nozinhos aí, fica bem firmezinha aí no pezinho do chifrinho. Aí depois é só pegar esses dois fios, olha, no mesmo lugar que a gente coloca aqui no ponto, joga pra cá, pega o outro, coloca do outro lado, joga pra cá, dá mais alguns nozinhos, coloca aqui por dentro e corta o fio. Aqui eu vou dar mais 2 nozinhos. O bom é fazer pelo menos 3 nozinhos para ficar bem firme, tá bom? E assim a gente coloca aqui o enfeite ao redor do chifrinho. A parte da crina do unicórnio, olha, eu já cortei alguns fios aqui. Eu vou colocar ele só aqui, olha, nessa parte aqui atrás das florzinhas. Eu cortei aqui 4 fiozinhos de cada cor. 44 centímetros cada um desse fio. Eu cortei 4 de cada cor, olha, eu coloquei aqui um lilás escuro, um macadame, um verdinho e o lilás mais clarinho. Então, vocês coloquem da cor que preferirem. Pega uma agulha, olha. Vocês vão vir aqui, logo atrás do chifrinho, e vai intercalar essas cores. Olha, vem, coloca aqui. Colocando aqui no meio, ela vai dar para jogar tanto para cá, quanto para cá. E aqui é só preencher, colocando essa parte aqui, preencher todinha com fio. Aqui eu coloquei 17 centímetros de fio, olha, 16 a 17, olha. Eu coloquei 4 fiozinhos, um de cada cor, somente uma carreirinha. Então, eu contei aqui do centro, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entre a oitava e a nona, eu coloquei eles. E aí, vocês medem aí pra ficar bem certinho aqui, ó, no centro da cabeça, tá bom? E coloca aí os fiozinhos. Eu vou terminar aqui de colocar todos os fios, olha, e vem pra mostrar pra vocês até onde eu coloquei. E está pronto a nossa unicórniozinha. Olha, gente, como fica linda. Linda essa unicórnio, eu adoro fazer ela. Olha, toda delicadinha. Coloquei aqui, olha, fiz um blushzinho no rosto dela. Isso aqui é se vocês quiserem fazer, vocês façam. Eu coloco até onde eu costurei a orelhinha, aqui bem mais no meiozinho. Também coloco aqui no pezinho do chifrinho. Se vocês quiserem colocar, encher essa parte aqui, ou colocar ele descendo aqui também, vocês podem. Olha aí como ela fica linda de trancinha, gente. Fica muito meiga, né? Se vocês quiserem uma trança mais grossa, é só ir colocando fio aí, né? Bastante fio, que aí vai ficar uma trança bem mais grossa e um cabelo também bem mais cheinho. Espero muito que vocês tenham gostado desse passo a passo. Se gostou, curta, compartilha, marca lá nas redes sociais. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link das redes sociais, do Facebook e do Instagram, tá bom? Assim vocês vão estar ajudando o canal a crescer e com isso eu também possa vir trazer mais videoaulas aqui para vocês. Você que é novo, já se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de mais vídeos por aqui. Então essa foi a nossa aulinha de hoje. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo.